Olá pessoal, meu nome é Alberto, estou cursando Sistemas Digitais na UFRN. Essa semana estou participando do Grupo 4 para a implementação do Projeto 2. Os componentes do Grupo 4 são Anny Fernandes, Lucas Maciel, Rodrigo Santana e eu, Alberto Costa. O Projeto 2 diz o seguinte: projeta um circuito integrado para um sistema digital que implemente uma unidade central de processamento, CPU, de uso geral com 16 instruções. A CPU deverá possuir um projeto RTL cuja estrutura básica está de acordo com a figura 1 e com a descrição do seu conjunto de instruções apresentada na tabela 1. Então, a figura 1 mostra os blocos que representam a estrutura básica. Entre esses blocos temos a memória de instrução, o bloco PC, que representa o contador do programa, o bloco IR, que representa o registrador de instrução, um bloco controlador. Aqui do lado direito temos um bloco de memória de dados, um bloco multiplexador 2x1, um bloco do banco de registradores e um bloco referente à unidade lógica aritmética. Essa tabela ao lado, tabela 1, mostra quais são as operações que deverão ocorrer nessa CPU. Tá? Entre essas operações nós temos HLT, em que indica que a próxima operação será a operação atual, tá? A operação LDR, que indica que o registrador A do banco de registrador irá receber um dado valor na nossa memória de dados, certo? A operação STR, que indica que a nossa memória de dados irá receber um valor apresentado no nosso banco de registrador, em um registrador A. Temos o bloco MOV, que representa um registrador B do nosso banco de registradores, recebendo um valor de outro registrador, também do banco de registradores. Além disso, temos as operações aritméticas da ULA, tá? Soma, subtração, as operações lógicas, AND, OR, NOT, SHOR, uma operação de comparação, e temos, por último, as operações de salto, tá? Temos a operação JMP, que seria a operação de salto, em que o próximo valor da operação será o valor recebido em value. E temos os outros saltos, que seriam os saltos condicionais, tá? Em que os bits que irão definir essas condições serão, para determinados saltos, o bit de carry e o bit da ULA. Agora eu irei explicar como funcionam os estágios do processamento de uma CPU. Tá? Aqui, essas imagens são retiradas do livro do Wahid, edição 2008. Nessa figura 8.5, são separados em A, B e C, esses estágios, certo? Em que o A seria o estágio de busca, que representa a busca da instrução. Tá? Ele vai do PC, da memória de instrução, termina em IR. Então ele busca a instrução e carrega em IR essa instrução. Além disso, ele incrementa na variável PC um valor mais 1, para que quando ele voltar para esse estágio de busca, a operação que seja lida seja a operação seguinte. Temos aqui nessa imagem B um estágio de decodificação, em que irá determinar qual será a operação a ser feita. E temos aqui na imagem C o estágio de execução, tá? Em que ele vai literalmente executar a operação desejada, certo? Aqui ao lado na figura 8.6 temos esses três estágios representados, em que ele vai iniciar com o PC sendo 0, no estágio de busca ele vai incrementar de 1 e vai salvar no IR a operação do PC, vai para o estágio de decodificação, execução e depois volta para a busca para percorrer o próximo estágio, para percorrer a próxima operação. Aqui nessa figura 8.3 do Wahid também, temos as operações básicas do bloco operacional, certo? A primeira operação seria uma operação de carga, em que um valor que está na memória de dados irá ser setado para um registrador do banco de registradores, tá? Na letra B nós temos uma operação que seria uma operação de transformação da ULA, onde irá ocorrer a operação desejada no bloco na unidade lógica aritmética, certo? Então, dois valores distintos aqui, encontrados no banco de registradores, irão entrar no bloco da unidade lógica aritmética, irá haver a transformação de acordo com a operação que foi escolhida, certo? E após isso, ele irá ser setado para o multiplexador e salvo em um registrador diferente do banco de registradores. Na figura C, nós temos um armazenamento, representado
em que irá ocorrer um armazenamento na nossa memória de dados de um valor que vem do banco de registradores. Tá? É importante, vale salientar que existe uma diferença entre carregar e armazenar. Certo? O carregamento ele se dá pela passagem de dados que vai da memória de dados até o banco de registradores. O armazenamento, por sua vez, ele vai do banco de registradores para a memória de dados. Aqui, como pode ser visto, está a representação do nosso sistema. Foi definido para a memória de instrução uma memória ROM, certo? E para a memória de dados uma memória RAM. A escolha dessas memórias se dá pelo fato da memória ROM, no caso da memória de instrução, ser uma memória de apenas leitura. Então, você irá ler algo que está nessa memória e não poderá escrever nela. Tá? As operações que foram dadas no projeto já virão salvas nessa memória. No caso da memória RAM, será possível sobrescrever esses dados na própria memória. Então, por isso, uma memória RAM. Certo? Então, aqui ao lado temos uma ampliação do nosso sistema para que seja explicado algumas variáveis. Para a parte da memória de dados, nós temos aqui a variável DADDR, que representa o endereço que será selecionado nessa memória de dados. Temos a DRD, que representa um enable para a leitura da memória de dados, e o DWR, que seria um enable para a escrita da memória de dados, certo? Nessa figura abaixo, que representa aqui a saída do bloco de controle também para o banco de registradores, nós temos essa variável RFS, que será a variável que irá definir a chave, será a chave de seleção para esse multiplexador 2x1. Temos a variável RWWADDR, que será uma variável que representa o endereço de escrita no banco de registrador. Temos o RWWR, que é um enable de escrita. Temos o RFRPADDR, que é um endereço de leitura. O RFRPRD, que é um enable de leitura. E o RFRQADDR, RFRQRD, que também representam, respectivamente, endereço de leitura e o enable de leitura, só que para outro registrador do banco de registradores, certo? Aqui embaixo nós temos a ampliação dessas variáveis que entram aqui na unidade lógica aritmética, em que elas representam, será mostrado posteriormente, elas representam a chave de seleção do MUX que está dentro da unidade lógica, certo? E aqui embaixo nós temos as variáveis, certo? Que alimentam esse registrador. No caso aqui são dois registradores, cada um de 1 bit, que irá salvar tanto o carry, tá? Um resultante da saída da unidade lógica, e um valor que representa o RULA aqui, quando o valor que sai da ULA for diferente de 0. Então, uma vez que o resultado da operação da ULA for diferente de 0, esse registrador RULA irá salvar o valor 1 aqui, certo? Prosseguindo, nós temos aqui a explicação de como está ocorrendo o bloco PC, tá? O bloco do contador de programa. Veja aqui que o interior desse bloco PC existe um registrador, um multiplexador, certo? E um somador e um subtrator, certo? Então, veja só, nós temos um multiplexador cuja a chave de seleção representa essas variáveis aqui, HLT-INC e JMP-LD, tá? HLT-INC serve para quando a operação HLT estiver em nível lógico alto. Então, ele vai ser alto quando o HLT for alto, certo? Então, se estivermos nessa operação de HLT, essa variável aqui recebe 1. O JMP, seguindo a mesma lógica, é para quando estivermos na operação de jump, certo? No salto. Essas duas são as chaves seletores do MUX. E nós temos aqui os enables desse registrador, que representa essas variáveis também. JMP-LD, PCINC, que seria a variável do bloco PC, né? Temos o HLT-INC, que foi explicado aqui, quando estivermos na operação HLT. Então veja só, esse multiplexador ele está definido da seguinte forma: quando tanto essa variável HLT-INC quanto o JMP-LD for 0, o que irá ocorrer é o contador PC receber PC mais 1. Tá? Ele irá somar com o valor da operação anterior um valor 1. Então ele irá para a próxima operação. Quando nós tivermos aqui o valor 0 para JMP e o valor 1 para HLT,
ele irá subtrair de 1. Então, uma vez que é somado com 1 e irá para a próxima instrução, quando subtrai 1, ele se mantém na mesma instrução, que é a ideia da operação HLT. Tá? E por último, nós temos aqui, quando o jump for 1 e HLT for 0, em que a operação que irá ser carregada nesse registrador será a operação indicada em value, certo? Então, essa é a explicação para o nosso bloco PC do nosso sistema. Aqui são dois blocos que eu irei explicar para as funções, para as operações STR e MOV. No caso do STR, como pode ser visto aqui, irá ocorrer o seguinte: a memória de dados irá receber um valor no registrador A. Então, essa variável RF, RP, ADDR, que representa uma variável do endereço de leitura no nosso banco de registradores, ela irá receber o valor do registrador A, tá? Quando essa variável RPS estiver em nível lógico alto. Essa variável RPS, tanto ela quanto essa variável RWS, estão definidas na nossa tabela de estados, certo? Então, o bloco de controle irá setar se ela vai para 1 ou para 0, certo? No caso da função, da operação MOV, nós temos aqui que a variável de saída é RWWADDR, tá? Essa variável aqui indica o endereço de escrita do nosso banco de registradores. Então, através desse endereço de escrita, eu irei conseguir enviar um dado que está no registrador C para um registrador B. Isso irá ocorrer quando essa variável RWS estiver em nível lógico alto, certo? Prosseguindo aqui, essa é a nossa máquina de estado de alto nível. Tá? Como pode ser visto aqui, temos aqueles 3 estados iniciais que representam o início, com o PC sendo 0, depois o estado de busca, né, com o PC sendo incrementado mais 1, e o IR recebendo o valor do PC, e após isso temos a decodificação. Na decodificação, serão vistas aqui as operações que foram dadas no enunciado do projeto. Então temos HLT, LDR, STR, MOV, todas as operações que foram dadas, incluindo as operações de saltos, certo? Então, para a operação de salto, foi definido por projeto que para os saltos condicionais, eles irão passar aqui previamente pelas condições e após isso irá para o salto de jump. Uma vez que não houver uma condição, ou seja, quando a operação for simplesmente a operação de salto, ele irá diretamente para o estado de salto, voltando para o estado de busca quando for concluído, certo? Então veja, para cada estado aqui de salto condicional, nós temos as condições sendo identificadas e após isso, indo para a operação de salto, realmente, para que ele receba aqui o valor de value na próxima operação, certo? Então aqui está a nossa máquina de estado de alto nível. Para a máquina de estado de baixo nível, eu irei fazer uma demonstração aqui, pelo seguinte motivo: a máquina de estado de baixo nível representa os estados da máquina de estado de alto nível, só que com algumas saídas identificadas. Então veja só, para a operação HLT, nós temos que a única saída será a HLT INC recebendo alto, tá? Então, como foi explicado, ela irá receber alto quando o estado HLT for verdadeiro, tá? Temos aqui o estado LDR, que representa algumas variáveis, por exemplo, a variável DRD, que seria um enable de leitura da nossa memória RAM, ela vai para alto. Temos aqui a variável RFS, que seria o enable do MUX, certo? O enable do MUX indo para alto, MUX 2x1. Temos aqui a variável RWWR, que é a variável do endereço de escrita, certo? Então, no caso aqui é o enable de escrita do nosso banco de registradores. Temos aqui o DADDR, recebendo a memória, um valor da memória de dados, certo? DADDR seria o endereço da nossa memória RAM. Nós temos aqui o RWWDDR recebendo o que está, né, no nosso registrador RA. Então, essas aqui são as saídas para a nossa operação LDR. Para a nossa operação STR, por sua vez, temos as seguintes saídas, né? A RPS sendo 1, né? Então, aquela seleção do MUX sendo 1. Nós temos aqui também o DWR sendo 1 também, indo para alto.
nós temos RF, RP, RD recebendo alto também. Nós temos aqui DADDR recebendo o que está na memória de dados, certo? E nós temos o RF, RP, DDR recebendo o que está nesse registrador A do nosso banco de registradores, certo? Então, essa aqui é uma demonstração da nossa MDE de baixo nível. Para o nosso bloco operacional, como foi explicado, temos aqui a nossa memória RAM, né, o multiplexador 2x1, o banco de registradores, a nossa unidade lógica aritmética e esses dois registradores aqui para o R-Carry e o R-ULA, certo? Então, explicando como estão funcionando esses blocos, o banco de registradores, como pode ser visto aqui, ele compõe dois multiplexadores, um para um registrador RP, outro para uma saída RQ, certo? RP e RQ. Temos aqui todos os registradores, tá? 16 registradores, e um demux para a nossa escrita. Então, como pode ser visto aqui, temos as variáveis RP-Data, RF, RP-DDR, né? Todas as variáveis que foram indicadas estão sendo identificadas aqui no nosso banco de registradores. Aqui está identificado como está ocorrendo, como está disposto a nossa unidade lógica aritmética, né? Temos aqui todas as operações que foram pedidas no projeto: soma, subtração, AND, OR, NOT, SHOR, comparação. E temos também aqui uma parte do MUX para essa variável RQData. Tá? Essa variável RQData é para a instrução MOV, certo? A instrução MOV ela simplesmente recebe para um registrador B algo que está no registrador C. Então, não irá ocorrer nenhuma operação lógica dentro do bloco bloco da ULA, certo? Ele simplesmente irá salvar no registrador B algo que está no registrador C. Então, para que ele não passe por nenhuma dessas instruções, ele fica como uma entrada aqui no nosso multiplexador da ULA, certo? Então, além disso, vale salientar aqui que nós temos, para cada operação aqui da ULA, uma saída de carry. Então, veja, para a soma nós temos 9 bits, sendo que um bit desse é para o carry, tá? Soma, subtração, AND, OR, NOT, SHOR, e para a comparação também. E temos aqui as chaves seletoras desse nosso MUX, tá? Essa chave irá ser identificada de acordo com o nosso bloco de controle, certo? Então aqui embaixo temos a nossa saída do carry e a saída do valor de 8 bits da operação. Aqui está explicado, tá, como está ocorrendo esse bloco de comparação. Então veja, nesse comparador que escolhemos, ele faz ele define as seguintes características. Nós temos, se A maior que B, ele manda o valor de 1 em 8 bits e o carry é 0. Então, quando A for maior que B, esse valor aqui que está sendo setado de 8 bits vai receber 1 e o carry, por sua vez, recebe 0. Para o A menor que B, o valor, ele vai enviar o valor 0, representado aqui em 8 bits, e o carry vai ser 1. E quando A for igual a B, ele manda o valor 0 em 8 bits e o carry também é 0. Certo? Então, para essas duas entradas, nós temos essas configurações aqui de A maior que B, menor que B e igual como saída do nosso comparador. Tá? Então, como é explicado aqui, isso permite fazer saltos mais específicos que precisam de comparações de valores. Então, veja só, para saltar se B for igual a C, ele recebe em A uma comparação, um resultado que vem da comparação de B e C. Então, no caso aqui, se ULA for diferente de 0, então B é diferente de C, e JNZ vai impedir de saltar pulando para JNC, certo? Então, JNC, por sua vez, se JNZ não saltou, representa então que ULA é igual a 0 e carry é igual a 0. Então, ele vai saltar para o endereço velo, certo? No caso de B ser menor que C, ele irá comparar também. A irá receber o resultado da comparação de B e C, e a comparação é, se carry for igual a 1, então B menor que C, e haverá um salto também para velo, certo? Por último, se B maior que C, tá? Para saltar com a condição se B maior que C, A irá receber o resultado da comparação entre B e C, e a comparação é, se ULA for diferente de 0, então B maior que C, e haverá um salto para velo. Tá? Então essas são as três condições do nosso bloco comparador identificado, nosso bloco operacional. Por último, temos aqui a nossa tabela de estados. Como pode ser visto aqui,
temos todas as operações definidas, tá? Operações que vêm a partir da decodificação. Temos aqui os 3 estados inicial de início, busca e decodificação, tá? Uma vez que temos a operação sendo realizada, ele volta para o estado de busca para identificar a próxima operação. Então, a tabela aqui segue a ordem correta, e para as etapas de jump, veja que uma vez que for verdadeiro a operação de jump, ele simplesmente vai saltar, vai receber o valor value, o valor representado em value, e irá voltar para o busca. Uma vez que a operação for JNC, irá poder ocorrer 2 ocasiões em que ele irá comparar, vai para jump e depois vai para busca, ou no caso, quando ele for direto para a busca sem passar pelo jump, certo? Então, essas etapas ocorrem também para JC, JNZ e JZ, certo? Então, é isso, pessoal. Obrigado pela atenção. Até mais.